Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6. Versículo de número 8. Levítico 6, versículo 8. Quem achou, diga glória a Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua. Levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E você diz amém? Veja, nós temos nesse texto uma sequência. Na verdade, ele está dentro de um contexto onde Deus está instruindo os sacerdotes quanto ao seu ofício. Antes e também depois, Deus fala dos tipos de ofertas, das ofertas pelo pecado, das ofertas de gratidão, as ofertas sangrentas que envolve o derramar do sangue da vítima aqui o animal, as ofertas de manjares, as ofertas de libação, as ofertas que não tinha o sangue envolvido. As ofertas que tinham sangue, o derramar de sangue, elas estavam estritamente ligadas à culpa, ao pecado. E o sangue era, portanto, a provisão para cobrir o pecador e tornar o pecador, portanto, apto a entrar na presença de Deus para a Ele cultuar. Já as ofertas de libação, as ofertas cruentas que envolvia cereais, a maior parte delas eram ofertas de gratidão. Gratidão pelas benesses de Deus, pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Portanto, nós estamos dentro desse contexto onde Deus está ensinando aos sacerdotes o seu ministério. Veja, isso acontece depois de Deus estabelecer
aquilo que ficou conhecido como o tabernáculo, que era um tipo de templo móvel, feito por peles de animais, como uma tenda, pois o povo estava no deserto, peregrinando no deserto, e então precisava de um lugar onde Deus manifestasse a sua presença, e com isso demonstrasse também que ele estava no meio do povo. Se o povo estava num tempo peregrinando no deserto, era necessário, portanto, um lugar que também pudesse ser movido. E aí Deus ordena que se crie, que se construa o tabernáculo. A construção do tabernáculo, ela acontece antes. Porque vai ser no tabernáculo onde essas ofertas serão apresentadas e, portanto, ofertadas a Deus, onde o ministério dos sacerdotes serão realizados. O que eu estou querendo dizer nesse ponto? Eu estou querendo dizer que as ofertas faziam parte da liturgia, fazia parte do culto. Lembrando que culto, a palavra culto, o termo culto é um termo latino. E ele diz respeito ao que a organização, ao que se faz no objetivo de prestar a Deus adoração. O culto, portanto, é essa palavra que descreve o ritual, que descreve as ações, que descreve o que se faz com a intenção de a Deus adorar, a Deus servir. Então, veja, as ofertas faziam parte dessa liturgia de como a Deus cultuar, sendo que as ofertas de sangue, elas faziam parte, a maior delas, faziam parte do quê? Da preparação. Eu quero a Deus prestar culto, eu quero servir a Deus, eu quero adorar a Deus. Quem é Deus? Deus, Ele é um ser santo, perfeito, separado, puro. E sendo um ser santo, Ele ele não se envolve com o que está imundo pelo pecado. Então, como se aproximar de um Deus perfeito, puro, de um Deus santo? É preciso se santificar, é preciso se purificar. Então, as ofertas com derramar do sangue eram a preparação do adorador. Ele tinha que se santificar para só então ser aceito. Veja que nós temos não apenas o lado do adorador. Em que sentido? Eu estou disposto a adorar. Eu estou disposto a cultuar a Deus. Eu estou disposto a servir. Porque tem esse lado. Nem todos os seres humanos estão dispostos a Deus prestar culto.
Tanto é verdade que a maioria, não estão, num domingo como esse, num templo parecido como esse, com o intuito de adorar a Deus. A maioria, mesmo na nossa sociedade que diz ser de maioria cristã, mas não estão. Então, veja, não tem só o lado de quem, ou do ser humano que se dispõe, eu quero adorar a Deus. Tem um lado de Deus, que é algo que não é muito pensado. Eu quero adorar a Deus, eu vou entrar, eu vou dedicar a Ele canções, eu vou elevar o meu coração a Ele com palavras de gratidão, ações de graças. Eu vou estar na presença dEle com brados de alegria, tudo é expressão de adoração. Eu vou fazer isso, hoje eu estou com vontade. Só que tem o outro lado. Qual é o outro lado? O outro lado é Deus. O outro lado é Deus. Ele te aceita. Quando Deus estabelece o templo, quando Deus estabelece as formas de oferta, Deus está dizendo: eu estou estabelecendo o meio, a forma pela qual quem quer me adorar precisa praticar, precisa fazer, precisa conhecer e colocar em prática, para só então eu aceitar essa pessoa e dela aceitar a adoração que ela pretende me entregar. Então tem um outro lado. Na verdade, é o principal lado. É o lado de Deus. E Deus deixa bastante claro: para chegar até a mim, que sou santo, tem que se santificar. E essa verdade, ela continua, esse princípio, ele continua. Na verdade, ninguém consegue chegar na presença de Deus, ser aceito por Deus, e portanto, o que pretende ofertar a Deus ser recebido, se primeiro não for santificado. O autor dos Hebreus disse que nós devemos seguir duas coisas: a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação, portanto, é o primeiro a ser observado por quem quer servir a Deus, adorar a Deus. E aí nós observamos que Deus não está carente de adoração. É verdade que Deus diz que quem vem a Ele de maneira nenhuma lança fora, mas Deus não está carente de adoração. Se agora não houvesse nenhuma pessoa, nenhum ser humano disposto a Deus dar culto, Deus, nesse exato momento, Ele está sendo cultuado nos céus. Antes dele criar os seres humanos, e criou o ser humano para ser adoradores, Deus já havia criado outros seres inteligentes, os anjos. E os anjos já haviam passado pela prova que nós estamos passando. Qual prova? A prova da fidelidade. Os que foram reprovados já tinham sido expelidos dos céus, seguindo a Satanás. Mas a maior parte escolheu continuar sendo adoradores. Os anjos
que agora assistem na presença de Deus, eles estão adorando o Senhor. E um vislumbre do que acontece no céu teve Isaías, quando viu o Senhor num trono, e ele ouviu os anjos glorificando, adorando a Deus, dizendo: Kadosh, 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 Jeová Sabaoth, que significa santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Oh glória! E os anjos declararam: toda a terra está cheia da sua glória. Deus é tão glorioso, tão exaltado, que a glória dele não fica retido nos céus dos céus, transborda para o universo e alcança, é lógico, essa pequenina terra. Uou! Como nosso Deus é grande. Então veja, no culto que a Deus se pretende dar, deve-se levar em consideração essa primeira verdade. Ninguém que pretende cultuar a Deus conseguirá chegar diante de Deus se não se santificar. A boa nova é que Deus, por um tempo, se cansou. Ele declara isso por meio do profeta Isaías: eu não suporto mais o sangue de touros, ou seja, o sangue derramado por animais para cobrir os pecados do pecador, então tornar ele apto para entrar na presença de Deus e a ele prestar culto. Deus disse: eu não suporto mais o sangue de animais, porque Deus já havia provido, aleluia, o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus Cristo. Portanto, quando o Filho de Deus na cruz verteu o seu sangue, ele comprou para Deus, como está escrito, povos, tribos, línguas e nações, e fez um povo exclusivamente seu, aleluia, zeloso de boas obras. Ele fez deste povo uma nação santa, ele fez deste povo um sacerdócio real, povo adquirido a preço de sangue, o sangue de Jesus. Portanto, é o sangue de Jesus, como disse o apóstolo João, aleluia, digo isso para que não pequeis, porém se pecar, tens um advogado. Ele disse que se nós confessarmos os nossos pecados, aleluia, ele disse, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O que na antiga aliança, aqui predito, aleluia, era somente uma cobertura, pois o sangue dos animais só cobria o pecador, só cobria o pecado do pecador, aleluia. Agora na nova aliança, mediante o sangue de Jesus, o sangue de Jesus não cobre o pecado, ele remove o pecado, ele nos purifica de todo o pecado, por causa do sangue de Jesus. Esse é o poder do sangue. Por causa do sangue de Jesus, aquilo que nos distancia de Deus e nos impede de sermos adoradores, o pecado, ele é removido, é retirado. Então nós estamos aptos para, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, abrirmos a nossa boca e declararmos: o Senhor é tremendo, o Senhor é Deus, e não há outro além de ti. O Senhor é perfeito, é santo, é justo. Eu estou adorando, não sei se vocês perceberam, mas quando eu exalto, quando elogio a Deus, eu estou adorando, aleluia. Quando eu digo, maravilhoso é o Senhor,
Quando eu digo, aleluia, reina o Senhor. Que isso, pastor? Precisa gritar desse jeito? É porque você não leu nas Escrituras que nós louvamos ao Senhor com brados de júbilo. Brado é grito, júbilo é alegria, muita, não pouca. E quer saber de uma coisa? A Bíblia diz que nós devemos entrar na presença dEle com alegria, com júbilo. Nós devemos servir ao Senhor com alegria. Salmo 100, versículo 2. Graças ao sangue de Jesus eu posso aqui, eu posso lá fora, eu posso na minha casa, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer circunstância, seja eu passando pela luta, seja eu já tendo passado pela luta, seja eu numa guerra travada, ou seja eu já tendo obtido a vitória, eu posso levantar as minhas mãos, eu posso bater palmas, eu posso me prostrar, eu posso dançar, eu posso pular, eu posso gritar, eu posso declarar, eu posso agradecer. Jesus com seu sangue me leva até a presença do Altíssimo. Duas coisas acontecem: ou ele me leva até lá, ou ele vem até aqui onde eu estou quando eu adoro. Isso tudo é mediado pelo sangue. Pelo sangue, para a gente ter uma ideia da importância de estar purificado, santificado. Quem ousasse tentar de outra maneira entrar na presença dele para a ele dedicar culto, morria. Para a gente ter uma ideia, o povão não podia chegar ao lugar mais próximo que representava a presença de Deus, mesmo cobertos pelo sangue de animais. Porque veja, o sangue de animais só cobria, Deus ainda via o pecado. E era provisório. Acorda, crente. Só o tabernáculo e o templo foi disposto de uma forma que representava o quanto distante, apesar da provisão divina, o ser humano estava dele. Vou repetir. A disposição, a organização, as divisórias do tabernáculo e depois do templo era uma representação do quanto, apesar da provisão, o ser humano estava distante de Deus. O templo, o tabernáculo, o lugar de culto, tabernáculo, lugar de estava pensando, eu volto já, viu? Você já parou para meditar o que é culto? O que está na essência do culto? A gente sabe o que se faz no culto, não é? A liturgia do culto, a organização do culto. No culto, nós cantamos. No culto, nós fazemos ações de graças. Se bem que o povo não tem muito esse costume, mas faz parte do culto. Nós oramos, nós ouvimos a palavra, como o culto está disposto, né, nos dias de hoje. Mas o que é o culto na essência? O que é o culto na essência? O culto na essência, desde o jardim. Acorda, crente. Vou acreditar
que o vaso, não estou falando se é irmão ou é irmão, viu? É o vaso. O vaso está em espírito. Aleluia. Mas vem quando vai sair uma corda crente. O culto na essência, desde o jardim, é um encontro. Eu vou repetir. Desde o jardim, o culto é um encontro. O encontro de Deus com os seus adoradores. É ou não é? Lá em Gênesis, o que é que diz lá em Gênesis? Que na viração da tarde Deus descia para ter com Adão e Eva. Deus vinha para estar com eles naquele momento do dia. É um encontro. Gênesis, Êxodo, capítulo 19. Deus tirou Israel do Egito com mão forte, com braço forte, fez coisas tremendas. E desde o começo, o povo sabia, porque foi isso que foi anunciado a eles e a Faraó: deixa meu povo ir caminho de 3 dias ao deserto para me adorar, para me cultuar. Foi ou não foi? Vocês já me ouviram pregar aqui, Êxodo 3, Êxodo 5. Deixa meu povo ir caminho de 3 dias no deserto para me servir. Adorar, servir é culto. É culto. Amém? Êxodo 19. Finalmente, depois de libertos da escravidão do Egito, caminharam pelo deserto. Agora chegou o dia de prestar a Deus culto. E Deus diz o que para o povo? Moisés, povo, se consagre 3 dias, se santifique 3 dias, porque ao terceiro dia eu vou vir. Aleluia! Vai ser no Monte Sinai o encontro, aleluia. Cerca o monte, Moisés, pois mesmo o povo se santificando, ainda não estão aptos para se aproximar de mim. Então vai ter limites. Eu estou vindo, mas o povo ainda não está preparado. Só o que torna o ser humano apto de estar com Deus unido, de se unir a Deus, de se reconciliar com Deus, de ter um encontro real com o Pai, é o sangue de Jesus Cristo. Eu vou repetir, é o sangue de Jesus. Portanto, se você quer ter uma vida com Deus, se vala do sangue de Jesus. Mas naquele dia Deus desceu no monte. Deus veio para um encontro. Culto é encontro. Só que não é qualquer encontro. É encontro com Deus. A presença de Deus está em todos os lugares. Mas aonde tem um povo lavado com o sangue de Jesus, que se propõe a Ele cultuar, Deus manifesta a sua presença de uma forma especial.
o encontro acontece. É por isso que às vezes a gente chega meio triste, meio desanimado, às vezes preocupado, às vezes atribulado, mas a gente sai do culto diferente. Por quê? Porque a gente teve um encontro. O encontro com aquele cujo nome é Jeová Rafá, aquele que cura. O encontro com aquele cujo nome é Jeová Tsequenu, aquele que é a nossa justiça. O encontro com aquele cujo nome é Jeová Raá, aquele que é o nosso pastor. E aí vai Adonai, Elohim, Elion, é o Shaddai, o Todo-Poderoso. O culto não é qualquer evento. Eu quero que você entenda isso. Se você está tratando o culto como um evento comum, você está na ignorância, pois não sabia, tratando com descaso algo tão grandioso. Quando eu falo do sangue, eu falo do que feito foi para que a gente tivesse o privilégio de estar no encontro. Ainda tem uns loucos, na verdade não é loucura, é ignorância mesmo, falta de conhecimento. Eu tenho Deus no meu coração, eu oro, eu adoro a Deus. E Jesus? Mas eu não pertenço a igreja nenhuma. E aí, sem ela perceber, porque não conhece, ela está dizendo que ela não reconheceu Jesus como seu Salvador, portanto, não foi remida pelo sangue de Jesus, não foi purificada, não foi santificada, portanto, ela não é aceita por Deus, porque não passou pelo lavar do sangue do Cordeiro. E ela está achando que tem encontros com Deus, quando na verdade não tem. O meio, e o único meio que Deus propôs e Deus aceita, é quando alguém passa, quando alguém entrega a sua vida a Jesus e é remido pelo sangue de Jesus Cristo. Aí sim, aí eu tenho um encontro com Deus em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer circunstância. Voltando, o tabernáculo era cercado pelo muro, e o pátio, né, do muro até o tabernáculo se chamava de átrio, de pátio, onde ficava disposto o altar do sacrifício, a bacia com a água. O povo não podia entrar no pátio, o povo não podia entrar no tabernáculo, o povo ficava de fora. O povo entregava aos sacerdotes as suas oferendas, as suas ofertas, mesmo as de gratidão, mesmo quando eu quero me purificar, está aqui o sangue, está aqui o animal que vai morrer no meu lugar, mas ele não entrava. Quem entrava era o sacerdote. Quem levava o sacrifício até o altar do sacrifício eram os sacerdotes. Quem entrava no tabernáculo, no santo, era o sacerdote. Quem entrava no lugar mais sagrado, o santo dos santos, era o sumo sacerdote. E olha como é interessante, olha o que tinha no santo dos santos.
tabernáculo era dividido em duas partes, o santo lugar e o santíssimo lugar. Santíssimo, santo dos santos. No santo dos santos tinha a arca, e a cobertura dessa arca chamava propiciatório, era a tampa. Nessa tampa do propiciatório, Deus mandou fazer 2 querubins, e eles estavam prostrados, um de frente para o outro, e as asas deles tocavam uma na outra. As asas daquelas imagens de querubins estavam tocando uma na outra. E Deus fala algo maravilhoso a Moisés, quando está revelando a Moisés o tabernáculo, os utensílios, como deveria ser. E quando ele fala dessa tampa, desses querubins, no capítulo de número 25, me chamou muita atenção, o versículo 21 e o 22. Porás, o propiciatório é a tampa. Dentro da arca estava o testemunho, deveria colocar as pedras. Deus está ainda revelando a Moisés o que vai ser feito, e ele ainda vai dar as tábuas. Então, por isso eu estou falando no futuro. Deveria colocar o testemunho, que eram as pedras com o registro da lei. Uma porção de maná também. Depois, lá na frente, vai ser colocado também a vara de Arão que floresceu. Aí ele diz assim, porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Versículo 22, olha que tremendo. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. O Santíssimo Lugar era chamado Santíssimo Lugar porque desde esta revelação, Deus, ele manifestava a sua presença sobre, é como se Deus descesse e ficasse assentado sobre os querubins. Essa manifestação da presença de Deus, os judeus chamaram depois de Shekinah. Um feixe de luz descia e ficava sobre os querubins. É como se Deus dissesse: eu estou no meio de vocês, porque o tabernáculo estava no meio do arraial. Eu estarei no meio de vocês, entronizado sobre as asas dos querubins. É a figura, como se fosse a figura de um rei divino, que se assenta no seu trono e espera seu povo vir até ele, trazendo as suas demandas, mas também trazendo o louvor, a honra, o reconhecimento de sua majestade. Sabe quem tinha acesso a essa manifestação tão gloriosa? Só o sumo sacerdote. Depois de Moisés, Arão, depois a descendência de Arão, sumo sacerdote, uma vez no ano. Onde é que estava o povo? Lá fora. Mas e o sangue? Só cobria, não dava acesso até a presença. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E agora, cadê o propiciatório? Cadê a arca? Eu quero ver a Shekinah de Deus. Onde é o santo dos santos? Se fosse aqui um templo, ou um templo de Salomão, aqui seria o santo lugar, e ali dentro o santo dos santos, onde os bateristas no santo dos santos. Né? Cadê a arca? Cadê o propiciatório? Aonde a presença de Deus se manifesta? Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio.
Uou! Jesus disse: eu estarei no tabernáculo, não. Eu estarei no templo, não. Eu estarei assentado sobre o propiciatório, não. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, onde tiver corações convertidos, onde tiver adoradores, aleluia, que entregaram a vida a Ele, que reconhece Ele como Senhor e Salvador, Ele disse: eu estarei no meio. Oh glória! Isso significa dizer que nós não precisamos entrar no átrio, nós não precisamos passar pelo santo lugar, nós não precisamos entrar no santo dos santos. Deus saiu do santo dos santos, Ele veio até nós, Ele veio até nós, Ele está no nosso meio, nós podemos senti-lo, nós podemos tocá-lo pela fé, nós podemos ser tocados por Ele pela fé, porque Ele está no nosso meio, Ele está no nosso meio agora. O encontro acontece todas as vezes que nós nos reunimos com o intuito de cultuá-lo. Você está entendendo isso? É como se Deus tivesse saído do Santo dos Santos e Ele tivesse disposto a vir até nós. Ele vem até nós. Portanto, qualquer lugar pode ser lugar de adoração. Qualquer hora pode ser hora de adoração. Agora escute. O que foi dito aos sacerdotes, no capítulo 6 de Levítico, nós devemos tirar dali princípios, porque eles servem para nós. Eu não sou sacerdote, porque nessa nova aliança, todos foram feitos sacerdotes do Deus vivo, todos nós. E se você prestou atenção, a ordem divina é que diariamente, à noite e pela manhã, Deus seja adorado. Isso significa dizer, eu estou afirmando isso porque o holocausto é queimado durante toda a noite. Durante o dia se remove as cinzas e se dispõe oferta nova. Os outros tipos de oferta, inclusive a de manjares. E durante a manhã, durante a noite, a fumaça que subia da queima daquele sacrifício chegava até a presença de Deus. Na terra tem um povo que me adora. É lógico que a gente não vai adorar Deus no sentido de estar realizando culto, o rito 24 horas. Mas é verdade também que 24 horas Deus é adorado em toda a terra. Porque se agora, aqui no Brasil, nós estamos adorando a Deus, 7h35 da noite, tem adorador lá na Ásia, 7h35 da manhã, que está Deus cultuando. Aleluia. Portanto, quando a gente está dormindo aqui, tem crente acordado no outro lado do planeta, dizendo: Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, Tu és santo. Aleluia.
Aleluia. Eu não quero entrar muito em detalhe nessa parte aqui, mas eu queria chamar a atenção de vocês a esse ponto, que é a da queima diária, da oferta, do sacrifício constante. Está me ouvindo, sim ou não? O animal que deveria ser sacrificado. E aqui ele começa falando do holocausto. O holocausto era um tipo de oferta onde o animal apresentado, ele era queimado por inteiro, totalmente dedicado a Deus. Não apenas partes, como eram os outros tipos de oferta. Os outros tipos de oferta se queimava as fissuras, alguns órgãos do animal, que se dedicava ao Senhor. O restante do animal, ele era cozido, ele era assado e ele era comido com os sacerdotes e o adorador, numa celebração. Tipo assim, numa comemoração, eu cultuei ao Senhor, vamos nos alegrar. Amém? Mas o holocausto não. O holocausto era dedicado todo a Deus, não tinha parte do sacerdote, não se comia uma outra parte entre o sacerdote e o adorador, era todo dedicado a Deus. Isso aponta para o quê? Aponta para aquilo que nós dedicamos a Deus quando fazemos pelo outro, e tem aquilo que eu dedico a Deus e é exclusivamente dele, e é para ele, e é diretamente para ele. O holocausto era a oferta que se dedicava toda a Deus. No Novo Testamento nós vemos a Maria derramando um unguento preciosíssimo sobre Jesus, e está lá o Judas, que desperdício, se vendesse, desse os pobres. O desse os pobres equivalia ao tipo de oferta que compartilhava. Vamos cear comigo, vamos celebrar comigo, vamos comer comigo desta oferta que eu dediquei ao Senhor uma parte. Só que Jesus repreendeu a Judas: deixai-a, porque existe um tipo de oferta que se dedica a Deus, é exclusivo e é direto para Ele. Quem está me entendendo? Você entende que toda oferta custa? Sim ou não? Você entende que a palavra sacrifícios significa algo que custa? Sim ou não? Deus está dizendo: sacrifícios devem ser apresentados diariamente, para que o fogo continue ardendo. Sacrifícios devem ser apresentados diariamente. Vou repetir: para que o fogo continue queimando. O que é o fogo? Dentro desse contexto, fogo é algo que vem de Deus. O fogo é algo que Deus enviou. E quando Deus enviou o fogo, e o fogo consumiu a primeira oferta, era Deus dizendo: eu estou recebendo o que a mim foi dedicado. A adoração de vocês está sendo aceita. Portanto, vocês estão sendo aceitos. Eu estou me agradando de vocês. Eu estou recebendo o que vocês estão me dedicando. O fogo representa a aprovação divina de nós e do que fazemos. Quem está me ouvindo? O fogo representa o quê? A aprovação divina. Porque não adianta só eu querer. Tem que saber se Deus está me querendo.
para o fogo continuar aceso, o povo precisava apresentar diariamente o quê? O quê, irmão? Sacrifícios. Ou tu acha que era baratinho apresentar um cordeiro, um cabrito, um touro? Você acha que era barato? Custava. Custava o quê, pastor? Existia situações, na verdade, os adoradores que entenderam que a Deus não podia ofertar qualquer coisa, eles separavam da sua cria logo novinho o animal. E tinha muitos que criavam o animal apartado, junto da família, como se fosse até um animal doméstico, separado dos demais. Este animal é a minha oferta ao Senhor. E aí, para criar, nós entendemos que envolve o quê? Tempo. Envolve mais o quê? Investimento. Tem que dar de comer o bichinho. Se o bichinho adoecer, tem que procurar a cura dele. Gasto. Aí depois de um certo tempo, quando ele tinha a idade certa, aí agora eu vou apresentar a Deus. Depois de todo esse cuidado, depois de todo esse investimento, eu vou apresentar a Deus. Veja, o que se apresentava a Deus custava. Por isso se chama de sacrifício. Não é só porque o animal morre, é porque o animal tem um valor. Uou! Entendeu ainda não? Para que o fogo continue queimando, sacrifícios devem ser postos sobre o altar diariamente. Eu quero adorar o Senhor, mas não estou disposto a sofrer. Eu quero adorar o Senhor, mas eu não consigo adorar o Senhor nas lágrimas. Eu quero adorar o Senhor, mas eu não consigo adorar o Senhor com as preocupações. Eu quero adorar o Senhor, mas eu não consigo adorar o Senhor nas tribulações. Você entendeu errado o que é uma verdadeira adoração. Não tem aquela história? Eu estou passando por uma tribulação, pastor, por isso que eu não estou indo para o culto. Pastor, eu ando tão preocupado, por isso que eu não tenho cabeça para cultuar e para o culto. Acorda, crente, na hora que é para aprender. Meu irmão nem estava dormindo, né? Aí não vai ficar com raiva de mim, que ele não estava dormindo. Irmãos, pelo amor de Jesus, pelo amor de Jesus, como é que a gente quer ser adorador se a gente não entende que a adoração que faz com que o fogo queime, aleluia, gere uma fumaça de aroma agradável até as narinas de Deus, é justamente o sacrifício, é justamente quando nós estamos passando por lutas, por tribulações, a oferta de gratidão é outra, irmão, mas o holocausto já está dizendo, é sacrifício, é por inteiro, tem que custar, quanto mais custa, mais adoração é, quanto mais custa, mais reconhecimento se está dando, quanto mais custa, mais valor se está dando, aleluia, ao Senhor, aleluia, maior é a declaração de amor. Eu estou enfermo, mas se eu não estou acamado, eu posso ir até o lugar de
de culto, onde os meus irmãos vão estar lá, eu vou te adorar, aleluia, eu vou sacrificar. Eu estou dolorido, mas isso é uma forma de sacrificar e adorar o Senhor. Eu estou cansado, mas isso é uma forma de sacrificar e adorar o Senhor. Eu estou atribulado, mas isso é uma forma de sacrificar e adorar o Senhor. Eu estou em processo de luto, mas eu escolho adorar o Senhor. Está aqui a minha adoração. Eu estou enlutado, mas eu estou te adorando. Eu estou atribulado, mas eu estou te adorando. Eu estou angustiado, mas eu estou te adorando. Está aqui o sacrifício, está aqui o meu sacrifício, está aqui o meu ser. Tem a oferta que é de gratidão, irmão, é sem sangue, é com manjares. Está aqui, Senhor, obrigado pelo emprego, obrigado pela família, obrigado pela conversão do pai, da mãe, do filho, obrigado, eu te agradeço pela saúde, aleluia. Não tem sacrifício, por isso que a oferta de gratidão, você está agradecendo pela bondade de Deus. A de sacrifício é: eu estou na dor, mas eu estou te adorando. Eu estou em lágrimas, mas eu estou te adorando. Eu estou em sofrimento, mas está aqui a minha oferta ao Senhor. Quando é que você vai aprender isso? Quando é que você vai aprender isso? Uma é a oferta de gratidão, outra é a oferta de sacrifício. Os nossos irmãos aprenderam muito bem isso. Principalmente os nossos irmãos dos países que estão sob perseguição. Relatos de irmãos que foram tirados do ambiente de culto, da igreja, do templo, levados a prisões. E na prisão não é um lugar limpinho, não é um lugar, pelo menos com um aroma desagradável. Não, é um lugar sujo, fétido. Eu proponho para vocês que leiam, todos nós devemos ler. Torturados por amor a Cristo, a Era dos Mártires, Loucos por Jesus, nas catatumbas de Roma. Todos deveriam ler livros como esse. E conta a história de irmãos que presos por causa do seu amor por Jesus, com fome, porque uma refeição no dia, pão e água. E quando continuava com a disposição de cultuar o Senhor, espancamento, se retirava o pão e a água. Mas mesmo assim, se fala de irmãos na cela suja e fria, com fome, surrado, com dores internas, dores externas, dor na alma, mas que cultuavam a Deus. No livro Torturados por Amor a Cristo tem uma situação que é até engraçada a certo ponto, porque está lá o irmão, foi preso porque estava pregando sobre Jesus e cela suja, é tudo que eu falei. Depois de ter levado uma surra, várias surras, não pode mais falar de Jesus, só que ele foi para a prisão e ele continuou pregando. E vendo os soldados que ele continuava pregando, pegava ele, dava a surra. Uma vez ele estava na cela testemunhando para um preso. Os soldados vieram, abriram, pegaram ele, levaram ele, peia. Depois chegaram e jogaram ele assim.
Ele caiu todo arrebentado, ele caiu perto daquele que ele estava evangelizando. Ele olhou para o outro preso e disse: onde nós estávamos quando eu fui interrompido? Sabe o que é isso? É sacrifício sobre o altar. E aí Deus manda o fogo consumir, porque o fogo é a aprovação divina. Eu estou te recebendo, eu estou recebendo o que você está fazendo, eu estou recebendo a tua adoração, eu estou recebendo o teu serviço, eu estou recebendo o teu culto. Mas nós não, estamos atribulados, não vou para a casa do Senhor. Estamos preocupados, não vou. Eu estou com a gripe. Se não for aquela que arreia a pessoa, eu estou todo dolorido aqui, mas eu estou aqui te adorando, Senhor. Está aqui o sacrifício sou eu. Quem está me entendendo? Aleluia. Você só tem que fazer essa divisãozinha. Quando eu estou na bênção, irmão, é ação de graça. Obrigado, Senhor. Minha casa está uma paz. Aleluia. O meu trabalho está uma bênção. Glória a Deus. É ação de graça. Obrigado, meu Deus. Oferta de manjares. E quando está na luta, quando está na prova, oh meu Deus, tu és maravilhoso. É oferta de holocausto, é oferta de derramar de sangue, é oferta de sacrifício. Aleluia. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Na injustiça eu continuo te adorando, meu juiz. Na perseguição eu continuo te adorando, meu livrador, meu livramento. Aleluia. Nas dores eu continuo te adorando, minha cura. É desse jeito. Porque o fogo ele tem que arder sobre o altar. Se não houver sacrifício, o fogo se apaga. Se não houver sacrifício, o que acontece com o fogo? Você já leu aquela frase nas Escrituras que o Pai diz acerca de Jesus: este é meu filho amado, em quem minha alma tem prazer, se comprais? Já ouviram? Já leram? Eu acredito que não tem para um filho de Deus algo tão desejado de se ouvir. O que, pastor? Deus se agrada de mim. Deus se agrada de mim. Será que Deus se agrada de quem está indisposto a adorá-lo quando as circunstâncias são adversas? Não. Será que Deus se agrada de quem está indisposto a servi-lo quando as lutas são muitas? Não. Não. Não tem fogo de Deus, porque não tem sacrifício para ser consumido. Se Deus sacrificou o seu Filho para nos dar acesso à sua presença, como Deus não espera de nós que estejamos em Jesus satisfeitos, realizados e dispostos a fazer algo semelhante durante todo o nosso viver, para demonstrar ao Pai a nossa gratidão. Quem está me ouvindo? Você está me entendendo? Talvez essa não seja uma mensagem que muitos gostam de ouvir. Que mensagem boa, irmão. Para muitos é aquela mensagem que Deus chega: meu filho, eu vou resolver todas as tuas demandas. Eu vou te curar, eu vou te libertar, eu vou... Aí quando Deus fala isso, aí tem louvor. Aí o pregador é bom, aí o mensageiro é de Deus.
E de fato Deus recebe esse louvor quando Ele faz algo e o coração em gratidão adora. É a oferta de gratidão, de manjares. Mas cadê a oferta de sacrifício? Cadê a oferta que é apresentada a Deus na hora da dor? Quando eu não posso mais vir e me ajuntar com os irmãos porque a enfermidade me atingiu. Porque eu não estou no ambiente de templo, eu estou no ambiente de hospital. Impedido de estar nesse ambiente. Mas eu aprendi que sacrifícios a Deus se dá em qualquer lugar, porque agora Ele vem até nós. Então, seja no leito da cama, no hospital, seja no leito em minha casa, eu vou continuar adorando o Senhor. Tu continua sendo Deus na minha vida, Tu continua sendo poderoso, Tu continua sendo maravilhoso. Eu continuo, Senhor, com o propósito de ir ao Teu encontro, de morar nas mansões celestiais. E eu espero muito que o Senhor não desista de mim, aleluia. Que o Senhor ainda tenha no Teu coração a disposição de me levar para junto de Ti. Irmão, o dia da tribulação vem, o dia das preocupações vem, da angústia vem, das lágrimas vem, do luto vem, do leito vem. Não tem como escapar, não. A questão é como nós vamos nos portar quando esse tempo vier. A gente vai usar esse tempo como oportunidades para adorar, para reconhecer que Ele é Senhor nas nossas vidas, independente do que nós estamos passando, ou será um tempo para murmurar, será um tempo para questionar, será um tempo para pensar em desistir. Esses dias vão vir. Talvez alguns estejam até passando por algo semelhante. Mas se vocês querem ouvir Deus, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Eu mandei o fogo. Cabe a vocês manter ele aceso. Meu Deus, como manter um fogo aceso? Com sacrifício. Diariamente. Você pode ficar de pé? Então, meu irmão, quer um conselho? Remove a cinza. O que é a cinza, irmão? A cinza é o resto da queima. A cinza é aquilo que atrapalha a queima do sacrifício novo. Portanto, tudo aquilo que atrapalha a queima do sacrifício novo é cinza. Então a cinza pode ser os pensamentos distorcidos, não embasados na palavra, que gera conceitos e preconceitos errados, que geram a indisposição do coração, que gera ingratidão, que gera uma alma insatisfeita, indecisa, indisposta. Tudo aquilo que está atrapalhando você de ser um adorador é cinza. É cinza. E às vezes a cinza está bem aqui, ó.
ou aqui, na forma que eu penso, na forma que eu sinto, no meu querer desvirtuado, na minha fé desviada, tem que remover a cinza, irmão. Remove a cinza. Eu só vou adorar o Senhor. Na verdade, pastor, eu vou ter disposição, alegria em adorar o Senhor quando Ele me ouvir, Ele me responder: ô irmão, tu ainda não entendeu. Esse é um outro tipo de oferta, ela também é válida. Mas se esse é o teu coração, você está dizendo para Deus: Senhor, a oferta de holocausto não terá, porque eu sou indisposto de te adorar quando o vento é contrário, quando as lutas são muitas, quando eu te peço e o Senhor não me responde, quando eu te busco e o Senhor permanece em silêncio. Em outras palavras, meu Deus, oferta de holocausto não, de agradecimento sim, mas como eu disse desde o começo, não tem só a nossa parte, irmão, tem a parte de Deus. Uma coisa é eu estou disposto a adorar, e a outra coisa é Deus está se agradando de mim, Deus está disposto a me receber, Deus está disposto a receber, portanto, a minha adoração. Para Deus receber a mim e a minha adoração, eu tenho que me achegar a Ele como Ele quer. E Deus não quer um adorador que só adora quando está grato. Deus quer um verdadeiro adorador que adora em todas as circunstâncias. Vou repetir: que adora em todas as circunstâncias. Vou repetir mais uma vez: que adora em todas as circunstâncias. Exemplo, o apóstolo Paulo disse: eu sei ter muito e eu sei ter pouco. Eu estou satisfeito com Deus quando eu tenho abundância, mas eu também estou satisfeito com Deus quando eu passo por escassez. Sabe por quê? Porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Esse é o coração de um verdadeiro adorador.